todos e todas. É com muita satisfação que eu dou início à 8ª Semana de Economia da UFABC, uma semana intitulada Desafios da Economia Brasileira e Novas Perspectivas de Desenvolvimento. Eu sou o professor Gabriel Rossini, atual coordenador do Bacharelado em Ciências Econômicas aqui da UFABC. Antes de fato, a gente começar, não é? Com o professor Rafael Pucci, que eu já vou apresentar em seguida, eu gostaria de chamar a atenção que essa semana, assim como as demais, é uma semana muito especial, né? Dentre outras coisas, porque ela conta com o protagonismo de parte dos estudantes do BCE, sobretudo o pessoal vinculado ao centro acadêmico, ao CAS. Um protagonismo que evidencia a capacidade dos nossos alunos de reflexão, de organização e de tocar uma atividade com essa magnitude. Eu não sei se todos tiveram acesso à programação completa da semana, mas logo eu vou dividir ela com vocês. E uma atividade que, dentre outras coisas, ela configura uma das atividades de extensão mais relevantes do nosso curso, né? Ou seja, uma atividade que claramente envolve a participação da comunidade externa de diferentes formas, por meio da participação presencial e também por meio da participação remota. A atividade está sendo transmitida ao vivo, não é, por meio do canal do YouTube do CASSE, e os vídeos resultantes dessa atividade também vão ficar disponíveis para quem quiser assistir em um outro momento. Tudo bem? A Semana de Economia, ela começa hoje, dia 19, vai até o dia 23. Hoje, na mesa de abertura, né, uma mesa intitulada Brasil, uma economia sustentável, o conto do ouro amazônico, uma discussão que vai ser conduzida pelo professor Rafael Pucci, né? Essa é a nossa mesa de abertura. Em seguida, amanhã, nós temos uma mesa cujo título é Economia Solidária e MST, a reforma agrária como passo do desenvolvimento econômico, que vai contar com a participação dos professores Yamila e o professor Isaías Albertini, não é? Amanhã de manhã a gente também tem um curso com o professor Maximiliano, um curso sobre R. À noite a gente também vai ter um curso com o professor Maximiliano e também um mini curso intitulado Pesquisa em Microeconomia do Desenvolvimento, com as professoras Ana Fava e Mônica Kuahara. Na quarta-feira de manhã a gente tem uma palestra chamada Função do Estado como irradiador do desenvolvimento. Essa palestra ela vai ser dada pelos professores Ramon Garcia Fernandes e pelo professor Gilberto Maringoni. Na quinta-feira de manhã, temos um mini curso sobre R, mais uma vez, dessa vez com o professor Ricardo Buscarioli. E à noite, uma palestra, a seguinte palestra: Desemprego, Precarização e Informalidade, uma análise das desigualdades raciais na sociedade brasileira, que vai ser dada pelo nosso professor Ramatiz Jacino e pelo professor Denis de Oliveira. E também, à noite, às 7 horas, um mini curso, mais uma vez, com o professor Ricardo Buscarioli, um mini curso sobre R. Tá? Fechando a semana, nós temos duas palestras. A palestra da manhã, Reformas Estruturantes, Reforma Tributária e Arcabouço Fiscal, com o nosso professor colaborador do mestrado em Economia, André Roncaglia, que também é professor da Unifesp, e o Felipe Salto. E à noite, a palestra de fechamento, intitulada Para onde vai a economia mundial?, com a professora Leda Paulani e com o professor e hoje diretor do Banco Central, Gabriel Gallipo. Eu espero que todos vocês aproveitem bastante a semana, participem de fato das mesas e dos mini cursos e não esqueçam de assinar a lista de presença. Todo mundo assinou, gente? Né? Então, tem um QR Code lá em cima. Quem por acaso não pegou o QR Code, não preencheu o formulário, faça isso, porque depois a semana vai possibilitar um certificado de extensão que vai computar nas horas de extensão necessárias para vocês integralizarem o curso. Tudo bem?
Quem não fez isso, então, por favor, faça. E mais uma vez, não é? Então, mais uma vez eu chamo a atenção que a gente começa a nossa 8ª Semana de Economia com a palestra do professor Rafael Pucci, não é? Cujo tema é Brasil, uma economia sustentável, o conto do ouro amazônico. O professor Rafael, ele fez graduação em economia na FEA-USP, fez doutorado no INSPER e pós-doutorado no INSPER. Hoje, ele é professor de economia da FEA-USP. Rafael, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui com a gente e seja muito bem-vindo à nossa universidade. Espero que esses encontros sejam frequentes. Obrigado. Bom, gente, vou levantar. Eu, como professor Gabriel já apresentou, meu nome é Rafael, sou professor da Universidade de São Paulo, de Economia. Fiz minha graduação lá, fiz doutorado e pós-doutorado no INSPER. Entre uma coisa e outra, eu trabalhei na PUC do Rio, num centro de pesquisa sobre política ambiental, chama CPI. E lá também eu aprofundei um pouco em algumas coisas que a gente vai ver aqui hoje. E aí eu pensei em dividir a palestra. Obviamente, muito obrigado pelo convite, professor Gabriel, pessoal do Centro Acadêmico, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa, é muito legal ver isso acontecendo, esse monte de palestras, esse monte de gente passando conhecimento e ver que a sala cheia, assim, é muito legal mesmo. Para mim é um prazer poder ver tanta gente reunida aqui para mim falando durante 1h30. Eu sei que é difícil, mas a gente vai conseguir. Então eu agradeço imensamente a presença de vocês. Agora sim, sobre a palestra eu pensei em dividir ela em 2 partes. A gente vai falar muito sobre a Amazônia. É um pouco inevitável, quando você quer falar de economia sustentável, desenvolvimento sustentável, a gente precisa falar de Amazônia. Só que talvez nem todo mundo saiba tudo sobre a Amazônia, então eu resolvi fazer uma primeira parte de contextualização, um panorama bem geral, sem aprofundar em nada, mas dar um contexto sobre o que é a Amazônia, o que se sabe, os problemas, caminhos, soluções que a gente conhece hoje. E depois, na segunda parte, eu vou aí sim aprofundar na pesquisa que eu fiz com a minha coautora Leila Pereira, que é pós-doutoranda no INSPER, que é especificamente sobre mineração ilegal de ouro na Amazônia e como isso se relaciona com o crescimento da violência recente na região. Então, vamos lá. Sem demorar muito mais, deixa eu só colocar isso aqui para eu não perder o horário. Então vamos lá. Bom, a Amazônia, quando a gente fala de Amazônia, quando a gente vai falando de Amazônia hoje, eu estou falando de Amazônia legal, mas é importante saber que a Amazônia legal não é o bioma Amazônia, que são coisas diferentes. A Amazônia legal é praticamente 60% do território nacional, então é uma região gigantesca, a maior parte do país está na Amazônia legal. Ela é composta por todos os estados da região norte, mais um pedaço do Maranhão e o Mato Grosso. E aí, como eu falo, a Amazônia Legal não é só o bioma amazônico, como vocês podem ver aqui, uma parte substancial da Amazônia Legal é a floresta amazônica, que a gente conhece, já deve ter visto imagens, mas uma parte grande também tem o Cerrado, que é a região do Maranhão, do Tocantins, do sul do Mato Grosso, e tem um pedacinho de Pantanal. Então é importante saber que quando a gente fala de Amazônia Legal, a gente não está falando só da floresta, mas em grande parte é da floresta. O bioma amazônico ele compõe quase metade do país, então, de novo, pensem que é uma região gigantesca, uma floresta imensa. E isso é só a Amazônia brasileira. Tem a Pan-Amazônica, que aí sim abrange os outros países da América do Sul. Bom, dentro da Amazônia Legal, a gente tem 28 milhões de pessoas vivendo lá, então não é pouca gente que vive nessa região. Mas por ser uma região gigantesca, a densidade populacional é muito pequena. A gente tem 5, 6 habitantes por quilômetro quadrado versus 54 para o resto do Brasil. Então, em termos de densidade, é muito pouca gente por quilômetro quadrado, mas ainda assim são muitas pessoas que vivem nessa região. Então não é desprezível quem está vivendo, tentando viver lá. Corresponde a 10% do PIB, então aí sim, é uma parte pequena do PIB do Brasil. E a renda per capita, o PIB per capita dessa região é por volta de 70% da média do resto do país. Então é uma região relativamente mais pobre do que o resto do país.
Quando a gente pensa em Amazônia, talvez a primeira coisa que vem à cabeça é desmatamento. Acho que é uma coisa que está super em voga, é super relevante hoje. E o resto do mundo hoje está preocupado justamente com o desmatamento da Amazônia. É isso que o resto do mundo está preocupado. A gente no Brasil está preocupado com outras coisas também, mas o mundo está preocupado com a sustentabilidade da floresta. Quando a gente vê a tendência do desmatamento na Amazônia, para vocês terem uma ideia, mais ou menos 20% da Amazônia já foi desmatada na floresta. De novo, isso é metade do Brasil, então 20% da metade do Brasil é uma terra imensa. Mas a gente tem períodos muito diferentes de desmatamento na Amazônia. Como vocês podem ver, até 2004, a taxa de desmatamento na Amazônia era por volta de 20 mil km². A partir de 2004, vocês podem ver que tem uma queda substancial dessa taxa de desmatamento. Isso se deve, para quem não conhece, nessa época teve um programa chamado PPCDAN, que foi um programa de combate ao desmatamento da Amazônia, que usou um outro programa chamado DETER, que é detecção de desmatamento por satélite. Eles começaram a pegar a imagem de satélite e enviar para o IBAMA, e o IBAMA então ia autuar as regiões que estavam sendo desmatadas quase em tempo real. E aí a gente observa, tem um artigo acadêmico sobre esse programa, que mostra que, de fato, ele foi responsável por essa queda brusca que ocorreu logo depois de 2004. Então, acho que esse gráfico ele mostra um problema, que é um desmatamento muito grande na Amazônia, mas ele mostra que a gente sabe o que fazer para derrubar o desmatamento. A gente tem os mecanismos, a gente tem instrumentos, a gente conseguiu fazer isso. Chegar a praticamente 4 mil km², que é muito menos do que estava antes. Então, eu acho que é feio de ver, mas ao mesmo tempo a gente consegue ver caminhos possíveis. E aí vocês podem ver um outro período aqui, começando em 2013, que o desmatamento volta a aumentar, e aí está relacionado um pouco à diminuição de esforço para combater o desmatamento, então isso deixou de ser prioridade na política, e aí obviamente tem uma aceleração por volta de 2018 e 2019, que aí é uma mudança completa no que o governo pensava sobre conservação da Amazônia. Desmatamento é uma questão, mas tem diversos outros problemas que a gente tem que se atentar quando a gente fala da Amazônia. E aqui eu trouxe, a partir de agora eu vou trazer diversos gráficos e figuras que vêm de uma imensidão de discursos, de estudos, de uma iniciativa chamada Amazônia 2030. Para quem não ouviu falar, a Amazônia 2030 reúne diversos pesquisadores de diversos campos da ciência que se debruçaram sobre a Amazônia e pesquisaram sobre diversas coisas. Então, finanças públicas, infraestrutura, saúde, educação, desmatamento, violência, tudo que vocês podem imaginar. Então, para quem tiver interesse no tema, depois quiser olhar, procura pelo Grupo Amazônia 2030 e vocês vão achar, enfim, 1 milhão de coisas sobre a Amazônia nos níveis de detalhe mais variados possíveis. Aqui eu não vou aprofundar tanto, mas eu vou mostrar alguns dos resultados que esses estudos tiveram. Quando a gente olha, por exemplo, agora uma perspectiva mais de desenvolvimento mesmo da Amazônia, essa figura ela chama atenção para uma questão que a Amazônia, aqui pode ser difícil de ler, mas a fração azul escura desses dois gráficos, o da esquerda é a Amazônia legal, o da direita é o resto do país, isso é a proporção da receita local dos municípios e estados da Amazônia por tipo de receita. Então, a maior parte vem de transferências do governo central, de transferências do governo federal. Isso significa que a Amazônia depende muito de transferência de recursos que vêm de fora da Amazônia. Isso fala muito sobre a sustentabilidade do desenvolvimento amazônico, o que significa que localmente, a Amazônia não sustenta o seu próprio desenvolvimento, ela depende muito de recursos externos. Então, é interessante de ver que se a gente for falar de sustentabilidade, a gente precisa pensar em como tornar a própria economia da Amazônia sustentável por si só, e não depender de transferências do governo federal. Isso fala muito sobre o processo de ocupação da Amazônia, que foi um processo que incentivaram muita gente a ir para lá, fazer de todo tipo de atividade, mas o Estado em si não proporcionou as condições para que essas pessoas se estabelecessem de fato.
Então virou uma eterna fronteira de expansão do país e a gente vê isso quando a gente olha para esse estado das finanças públicas na Amazônia. Relacionado a isso, outra questão muito relevante que tem a ver com esse processo de ocupação é a infraestrutura na Amazônia. E aqui o que a gente vê é a malha de transporte no país inteiro, e o que vocês podem ver é que a Amazônia está muito vazia, né? Quase não tem rodovia, tem as hidrovias, e é basicamente isso. É uma região relativamente inacessível. Isso é um desafio para prover serviços públicos, um desafio para as pessoas se deslocarem. Então, essa questão estrutural, que está relacionada com esse processo de ocupação histórico, propõe desafios para a própria Amazônia. Como é que a gente desenvolve uma região em que é muito difícil se deslocar, em que é muito difícil acessar os municípios, etc. Falando um pouco de educação, de novo, a Amazônia, se você pegar os estados da Amazônia, a taxa de escolarização, de forma geral, na Amazônia é mais baixa do que no resto do país. Eu estou repetindo aqui uma história em que a situação de desenvolvimento social econômico da Amazônia está numa posição mais sensível, mais vulnerável do que o resto do país. Então a gente vê que a taxa de escolarização é mais baixa, mas isso aqui também mostra, e aqui a gente vê 50% das 66, 72% das 72%, mas essa tabela também mostra que não é que está tudo muito pior que o resto do país. Se você olhar, por exemplo, o ensino fundamental, está parecido. Eu acho que o objetivo aqui é mostrar que tem alguns problemas, mas não é um problema generalizado. A gente consegue achar lugares em que as coisas estão piores, lugares onde as coisas não estão tão ruins, que a gente consegue atuar. Então, de novo, é um quadro ruim, mas mostra possíveis caminhos, possíveis soluções. E aí tem uma questão de que a gente tem uma taxa de escolarização pior, e os jovens que saem da escola na Amazônia encontram um mercado de trabalho mais difícil. Não em termos de ocupação, desemprego, participação, isso tudo é parecido com o resto do país. Mas quando você olha a informalidade da Amazônia, é muito maior. Isso mostra que tem um mercado de trabalho mais precário nessa região. E esses jovens que saem do ensino médio e da faculdade e encontram esse mercado mais precário vão ter mais dificuldade de achar uma posição menos vulnerável. Então isso contribui para um estado de dificuldade, principalmente da população mais jovem, que está saindo das escolas lá. E aí uma informação que é relevante é que a Amazônia também está um pouco atrás do resto do país em termos demográficos. Então a Amazônia ainda tem uma população jovem muito grande. Enquanto a gente aqui está vivendo, a gente já perdeu o bônus demográfico, né? A gente já está invertendo a curva de demografia, a gente já está envelhecendo o país como um todo. A Amazônia não, a Amazônia é um lugar muito jovem. Só que esses jovens não estão tendo oportunidade. Então a gente tem um problema de como oferecer um mercado de trabalho melhor para a população local. E aí isso se traduz, esse problema de falta de oportunidade para essa população jovem, que precisa de oportunidade, nas taxas de desalentado. Desalentado é quem não tem emprego e não está nem procurando, desistiu de procurar, porque não achou nada. E a gente vê que a taxa de desalentados na Amazônia Legal é maior do que no resto do país, na população jovem, de 25 a 29 anos. Então, realmente, essa população que está saindo, seja do curso técnico, da faculdade, o que seja, e está tentando entrar no mercado de trabalho. E acho que, para mim, essa figura ela é mais preocupante, porque ela mostra que, na verdade, a situação piorou no período recente. Uma coisa é, a Amazônia está pior, né? Está numa situação mais vulnerável do que o resto do país, mas está melhorando. Isso é uma coisa boa. Aqui o que a gente vê, não, ela está numa situação mais vulnerável e não está melhorando. A situação está ficando pior, principalmente para a população mais jovem. Então isso já aponta algumas questões que precisam ser endereçadas com urgência. Principalmente porque essa população jovem, quando a Amazônia também vai passar por esse bônus demográfico, ela também vai envelhecer. Se a gente não aproveitar agora, essa população jovem ainda existe, está crescendo, está saindo do mercado de trabalho, se a gente não capturar essas pessoas para o mercado de trabalho menos vulnerável, a gente vai perder essa oportunidade. E o da direita, o gráfico da direita, que a gente chama a taxa dos nem-nens, não sei se nem trabalho nem estudo.
De novo, vocês veem que a situação na Amazônia é pior, porque os países têm mais pessoas que não trabalham no estudo, ou seja, são pessoas que não que estão um pouco em cima da oportunidade. E nessa população mais jovem, de novo, que é um problema. Saúde na Amazônia, estou pintando isso aí, estou passando um monte de coisa. Se vocês absorverem, sei lá, 10% está ótimo, peguem as pessoas que mais interessadas de tudo isso que eu estou falando. Eu só estou tentando mostrar os diversos problemas, questões e talvez soluções que a gente pode pensar para a Amazônia. Temos de expectativa de vida, de novo, ela é muito mais baixa que o resto do país, tem uma heterogeneidade entre os estados, mas de forma geral é mais baixa. E o gráfico da direita mostra o crescimento dessa expectativa de vida. E a gente vê que, à exceção de Roraima e Acre, o resto não está tendo um crescimento na expectativa de vida que nem o resto do país. Isso significa que a Amazônia não está convergindo com o resto do país. Então a situação não, se isso continuar, ela vai estar sempre atrás. A gente nunca vai conseguir fazer com que essa região, que é mais pobre, mais vulnerável, alcance o nível de desenvolvimento do resto do país. E aí, pintando mais um quadro um pouco preocupante, quando a gente olha, por exemplo, para doenças comunicáveis, a situação da Amazônia piorou no período recente. Então, isso é ruim, porque, de novo, uma coisa é se ela está pior, segue pior. Outra coisa é se está piorando no período recente. O que está acontecendo de errado, o que está acontecendo, o que não está funcionando, o que está fazendo com que essa situação piore no período recente. E agora, passando de saúde, eu vou entrar no assunto que é mais a minha praia, que é de fato violência, que eu vou falar na segunda parte. E esse também é um quadro bem delicado. Aqui eu estou mostrando a taxa de homicídios dos estados da Amazônia, que é a linha preta cheia, e a taxa de homicídios nos outros estados, que é a linha tracejada. Isso desde 1991, então 30 anos de tendência. E o que a gente vê é que a Amazônia, na década de 90, tinha uma taxa de violência muito parecida com o resto do país, então, menor até. Então era uma região relativamente menos violenta. E a gente vê que nesses 30 anos ela passou de uma região menos violenta para uma região extremamente violenta. Uma taxa de 40 homicídios por 100 mil habitantes é pior do que países que estão em guerra. Assim, é uma taxa extremamente alta. Enquanto isso, o resto do país está meio que não. Se você olhar as duas pontas, estão 0 a 0. 20% dos dois lados. A Amazônia está muito pior. E aí sim, eu vou dar um pouco mais de detalhes sobre o que pode ter levado a esse quadro especificamente. A gente faz, aí de novo no âmbito desse Amazônia 2030, a gente fez um estudo para tentar entender o que pode estar por trás dessa tendência de crescimento super rápido e preocupante na violência. E uma das coisas que é uma potencial explicação é violência relacionada a crimes ambientais. Então, como é uma região de fronteira, de expansão, tem questões de crimes ambientais relacionadas à grilagem de terra, extração ilegal de madeira, extração ilegal de ouro, que é o que eu vou falar em mais detalhes, e também tem uma quarta coisa que pode estar por trás disso, que é tráfico ilegal de drogas. E aí eu não vou entrar nisso, eu tenho um artigo com outros autores sobre especificamente como o tráfico de drogas levou, em parte, a esse aumento expressivo da violência. Isso está relacionado ao fato de que a Amazônia está no meio do caminho entre a cocaína que é produzida nos Andes e que é levada para a região sudeste e para a Europa. Mas aqui eu vou falar mais dessa relação, dessa violência com crimes ambientais, os que eu mencionei aí. E aí, nesse estudo que a gente fez para a nossa 2030, a gente tentou ver algumas correlações dessa violência com atividades ilegais, de novo, grilagem de terra, extração ilegal de madeira e extração ilegal de ouro. E a gente classificou os municípios conforme a exposição deles a cada uma dessas atividades. Então, se eles estão expostos a uma dessas atividades, a duas, a três, ou se não tem nenhuma dessas atividades nesses municípios. E aí o que a gente encontrou lá é que, de fato, tem uma correlação importante entre a presença desse tipo de atividade
e o aumento da violência, o nível de violência mais alto. Então aqui, se vocês olharem a linha vermelha número 3, onde tem mais atividades ilegais, tem um nível de violência muito maior do que a linha cinza, que seria o que não tem, entre muitas aspas, atividades ilegais. Certo? Bom, agora para puxar a sardinha para o artigo que eu vou falar aqui na segunda parte, eu vou tratar especificamente de mineração ilegal de ouro, e eu vou tratar de um período mais recente de expansão da violência nessa região. E aqui esse quadro, esse gráfico, está mostrando a relação entre a taxa de homicídio nos municípios com menos de 200 mil habitantes da Amazônia e os municípios com mais de 200 mil. E aí que a gente vê que a partir, por volta de 2013, tem um aumento muito maior da violência em municípios que são menores. Então, o que a gente está vendo aqui é um aumento de violência que não é necessariamente violência urbana. A gente não está falando da forma que a gente conhece aqui em São Paulo de violência. É uma violência que está ligada a municípios menores, a municípios que têm atividades econômicas ligadas a esses crimes ambientais, por exemplo, os municípios mais remotos. E aí aqui eu estou destacando 2013, porque justamente no artigo que eu vou começar a falar agora, 2013 é uma data importante para a gente entender por que teve um aumento expressivo de violência em municípios menores dentro da região amazônica. Bom, eu espero, assim, eu sei que foi muito rápido, eu espero que esse panorama tenha dado uma ideia da situação da Amazônia brasileira. Acho que o principal para a gente continuar aqui é entender que a Amazônia é uma região muito grande, ela tem difícil acesso e ela tem a presença desses crimes ambientais, e é uma região em que a violência está aumentando muito rápido. Nessa segunda parte eu vou falar desse artigo que eu tenho com a minha coautora Leila, e aí sim especificamente sobre mineração de ouro. Ele tem esse nome meio esquisito. Mas basicamente a gente vai falar sobre como que uma mudança regulatória que facilitou a mineração ilegal contribuiu para um aumento expressivo da violência no período recente nesses municípios menores da Amazônia. Mas antes de entrar aí sim no artigo propriamente dito, acho que é importante falar primeiro sobre essa violência que a gente já passou aí um pouquinho nos outros slides. Existe uma literatura em economia muito ampla que fala sobre como a violência está normalmente associada com atividades ilegais. E especialmente de exploração de recurso natural em regiões remotas e tudo mais. E por que existe essa associação? Por que uma atividade que é ilegal pode gerar violência? Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, que em uma atividade ilegal, então pensa num garimpo ilegal de ouro, uma extração ilegal de madeira, o que seja, qualquer tipo de conflito entre as pessoas que exercem essa atividade não pode ser resolvido no âmbito legal. Você não pode entrar na justiça porque a pessoa invadiu o seu território, porque ela não te pagou o seu salário se sua atividade é ilegal. Então toda essa resolução formal de conflito não existe, não é acessível para essas pessoas. A violência é uma das formas de você impor a sua decisão, a sua vontade num ambiente em que você não tem acesso a uma resolução formal. Então existe toda essa literatura olhando para isso como que o fato da atividade ser ilegal faz com que tenha mais violência. E aí, entrando no nosso contexto de Amazônia, de mineração ilegal, esse tipo de legalidade relacionada a essas atividades de exploração de recurso natural é um desafio particularmente grande para países em desenvolvimento, porque monitorar essas atividades e punir os agentes que estão fazendo essas atividades ilegalmente é muito difícil. De novo, a Amazônia é uma região de difícil acesso, então, portanto, para você monitorar e punir as pessoas que estão minerando ilegalmente ouro é muito custoso. Vocês devem ter visto isso saindo na mídia, né? A repressão aos garimpeiros ilegais na terra Yanomami. O esforço que o Estado tem que fazer para essa repressão é muito grande. Ele tem que mandar
um monte de... Você tem que mandar exército, tem que mandar polícia, tem que mandar gente do banco, tem que mandar helicóptero, tem que estar todo mundo armado. É um custo muito alto para você chegar nessas regiões e tirar as pessoas de lá. Isso a gente está falando de uma operação da Terra Econômica que está super na mídia. Então é algo que o Estado não está nem poupando esforço. Mas pensa que isso acontece na Amazônia inteira, em lugares dos mais remotos possíveis. Então, se para cada garimpo legal tem que mandar um helicóptero com um monte de soldado, mandar IBAMA para ir para o meio da floresta tirar o garimpo, o Estado brasileiro não tem condição de fazer isso diretamente para todas essas atividades. No entanto, e aí sim, tem alguns tipos de soluções quando o Estado não tem essa capacidade de monitorar, vigiar e punir essas atividades que estão em regiões muito remotas e muito difícil acesso. Que é o que a gente fala de descentralização do monitoramento. Isso significa basicamente você atribuir para os agentes do mercado, então, compradores e vendedores de ouro, comprador de madeira, comprador de gado, essas pessoas serem responsabilizadas se elas adquirirem produtos que venham de origem legal. E aí qual que é a ideia? É que se essas pessoas são responsabilizadas, se elas têm uma ameaça de punição caso elas comprem produtos ilegais, elas têm um incentivo a não fazer isso. E a vantagem para o Estado é que o governo não precisa ir diretamente reprimir essas atividades ilegais se as pessoas que compram desses produtores deixam de comprar. Então você não precisa monitorar todos os garimpeiros da Amazônia se você está monitorando as lojas que compram ouro desses garimpeiros. E aí a outra vantagem é que o custo de monitorar as lojas é menor, porque as lojas são muito menos lojas. Você tem milhares de garimpeiros espalhados pela Amazônia, mas você tem 50 lojas que compram ouro e que podem comprar ouro e revender na região. Então é muito mais fácil monitorar 50 lojinhas do que milhares de pessoas extraindo ouro. Então a ideia de descentralização é justamente atribuir responsabilidade a alguns agentes na cadeia produtiva e esses agentes ajudam a monitorar e a reprimir, não comprar produtos ilegais. E isso é uma coisa que tem muita atração hoje, essa história de certificação de produto, certificação de carne, certificação de madeira. A ideia é justamente essa. O marceneiro, a pessoa que vai consumir o produto in natura, ela pode ver se o vendedor tem um certificado. Se ele tiver, ele compra; se ele não tiver, então ele não deveria comprar. Mas, apesar disso, enfim, dessa estratégia ser importante, ela é usada em outros contextos, tem muito pouco estudo causal sobre isso, sobre se isso funciona, e se isso funciona especialmente para limitar a violência relacionada a esses mercados ilegais. Então, esse artigo aqui vai justamente querer saber se o desenho de incentivo desse mecanismo de monitoramento descentralizado funciona para coibir atividades ilegais e reduzir a violência associada a essas atividades. Esse é especificamente o que a gente está fazendo. O contexto, eu já falei um monte, mas é mineração de ouro na Amazônia. E aí, qual que é o mecanismo de monitoramento descentralizado que a gente está vendo aqui? O garimpeiro, eu vou explicar isso melhor depois, ele precisa requerer uma permissão para minerar ouro. Todo garimpeiro precisa fazer isso, todo minerador precisa fazer isso. Isso você tem que requerer para a Agência Nacional de Mineração. E na hora de vender, esses garimpeiros eles só podem vender por umas lojinhas que chamam ponto de compra de ouro. Que são lojas ligadas, são autorizadas pelo Banco Central, são ligadas a instituições financeiras e tem algumas poucas na região da Amazônia. Então, o garimpeiro só pode vender ouro legalmente para essas lojas. Isso é importante porque significa que não pode vender para qualquer um, mas o comprador está limitado. E aí, se essas lojas são passíveis de punição, e elas são de ouro ilegal, idealmente, o fato delas não comprarem menos ouro ilegal vai fazer com que o mercado de ouro legal seja menor.
Essa é a ideia. O que a gente faz nesse artigo, esse que eu estou comentando, é tentar ver uma evidência causal. Então, tentar, aí, alguns, não sei se todo mundo tem essa referência, mas é justamente tentar estimar um efeito que denote causalidade, ou seja, de que reduzir o monitoramento centralizado contribuiu para o aumento de violência, e isso é um efeito que eu consigo identificar precisamente. Essa é a ideia desse artigo. Então, para isso, a gente precisa achar alguma mudança, algum choque, no caso é uma mudança regulatória, e aí tentar identificar grupos de tratados e controle, né? Aquela ideia de tentar comparar observações que sejam comparáveis. Enfim, não posso pegar qualquer município da Amazônia e comparar com qualquer outro, porque eles podem ser muito diferentes. Então, a ideia desse artigo é comparar regiões comparáveis e ver se essa legislação, essa mudança regulatória de fato incentivou mineração ilegal de ouro e aí, por consequência, aumentou a violência desses lugares. E aí, como é que a gente faz isso? Aí a gente tem o que a gente chama de experimento natural, que é isso, é um choque regulatório, e a gente tem um jeito de definir quais lugares estão mais ou menos expostos à mineração ilegal de ouro. A mudança regulatória aconteceu em 2013, então por isso que eu mostrei aquele gráfico lá atrás, destacando 2013, e essa mudança, ela basicamente isentou o PCO, aquelas lojinhas que compram ouro, de qualquer responsabilidade por adquirir ouro ilegal. Eu vou explicar melhor depois porquê, parece estranho que ela não tenha feito isso, mas ela fez. E a ideia então é que agora esses PCOs têm meio que sinal verde para comprar ouro ilegal, sem nenhuma consequência. Então aquele mecanismo que eu falei antes, que é o governo monitora as lojinhas e as lojinhas ajudam a monitorar o mercado, ele não existe se você não pune as lojinhas. Essas lojinhas não têm nenhuma perspectiva de punição, simplesmente não funciona. E é isso que a gente vai explorar aqui. Então, qual que é a ideia? Que quando você exime essas lojas de responsabilidade, o custo de adquirir ouro ilegal é menor, elas têm menos risco para fazer isso, a demanda por ouro ilegal aumenta e, portanto, se incentiva a atividade de ouro ilegal. Esse é o mecanismo teórico que a gente tem por trás desse artigo. E aí a gente vai definir quais lugares são os tratados e os controles aqui, baseado na presença de jazidas de ouro em lugares em que é estritamente proibido minerar ouro. Tá? Então, basicamente, essas jazidas estão dentro de terras protegidas aqui, terras indígenas e unidades de conservação e proteção integral. E a ideia é que existem outras formas de garimpo ilegal, pode ser fora de terra protegida, mas dentro de terra protegida a gente tem certeza que não pode. Então, é muito claro que se a jazida está dentro de uma terra protegida, ela não pode explorar, portanto, todo mundo que sai dali é ilegal. Então, usando isso para definir o tratado de controle, usando 2013 como choque, a gente vai fazer uma diferença diferente. Eu não vou entrar na tecnicalidade do negócio, não sei quanto cada um está familiarizado, mas a ideia é justamente comparar municípios que sejam comparáveis antes e depois desse choque. E aí ver qual que foi a diferença no nível de violência entre esses municípios, e a gente vai falar que essa diferença é o efeito causal da mudança de regulação. E aí o que a gente encontra é que, basicamente, reduzir esses incentivos para monitoramento descentralizado, leia-se, você eximir as lojinhas de qualquer responsabilidade, aumentou o garimpo ilegal de ouro no Amazonas e levou a um aumento expressivo na violência associada a esse tipo de atividade. E aí a gente dá uma detalhada nesse efeito para ver que se de fato isso está afetando pessoas que faz sentido afetar. E de fato as principais vítimas vão ser homens, os homicídios vão acontecer fora de casa, por arma de fogo, por arma branca. A gente faz alguns testes que aí, no meio mais acadêmico, a gente chama de teste de placebo, né? A gente tenta ver se coisas que não deveriam ser afetadas por essa mudança foram afetadas. E se foi, então talvez a gente esteja fazendo alguma coisa errada. Então a gente olha, por exemplo, em lugares que estão expostos à mineração de outros minerais garimpáveis, então pensa diamante, cassiterita, o que quer que seja. Se
se esses lugares tiveram um aumento da violência. Se isso aconteceu, então talvez não tenha sido a regulação, tenha sido outra coisa. Não é o ouro que está afetando, mas é alguma outra coisa. E o que a gente vê aqui não é, que não são os outros minerais. A gente também mostra que esse aumento de violência parece estar nos locais de produção, mas também tem um efeito nos locais de venda. Então pensa que existem conflitos entre garimpeiros nos locais de produção, mas esse ouro ilegal está sendo levado para ser vendido, e nesse trajeto essa pessoa pode ser, enfim, abordada, ela pode ser assaltada violentamente e o ouro é roubado. E aí você tem uma outra forma de violência. Não é uma violência de disputa territorial, mas é uma violência de latrocínio, outro tipo de violência. E a gente vê que talvez isso esteja acontecendo também. Então a legislação tem um efeito meio que duplo. E por fim, a gente não vê que esse efeito acontece em garimpo que é ilegal, mas está fora de terra protegida. E aí seria um cara que está minerando ilegalmente, ele não tem permissão, ele não fez o pedido da permissão. Isso é outro tipo de mineração legal que pode acontecer. Esse é basicamente o resumo do artigo, então assim, se não der tempo de detalhar tudo, é isso aqui. É isso que a gente fez. Esse slide aqui eu não vou dar detalhes, mas isso aqui é toda essa literatura que eu fui mencionando. Então aí quem tiver interesse depois, inclusive pode falar comigo, mandar e-mail, o que quer que seja. E aí eu posso passar essas referências, diversas pessoas que estudaram essa relação entre mercados ilegais e violência, exploração de recurso natural e violência em contextos mais diversos no Brasil, na África, na Colômbia, onde quer que seja. Beleza. Então agora eu vou passar para o detalhamento do tudo que eu falei, aí vai ser realmente entrar nos detalhes do estudo. Eu vou começar contextualizando mineração de ouro na Amazônia, então, mais uma contextualização, e aí desculpa se isso fica repetitivo. Arcabouço teórico, aí é um modelo econômico, dados, estratégia empírica e depois os resultados. Então especificamente agora, entrando em ouro na Amazônia, o Brasil é o 10º maior produtor de ouro do país, no mundo. Isso é por volta de 3% da produção mundial, e a Amazônia ela produziu 1/3 do total que é produzido no país de ouro. Então é uma região relevante para isso. Essa parcela ela é praticamente toda minerada por garimpo, e tem um monte de garimpo dentro da área protegida. Talvez vocês já tenham uma ideia. E aí, de novo, aquela história de que esses garimpos estão tipicamente em locais de difícil acesso, aqui repetindo um pouquinho, portanto é difícil fazer o monitoramento. E aí, como é que se dá o acesso? No geral, esses garimpos eles fazem umas pistas de pouso, vem um avião que traz suprimento, leva o ouro para fora. Como o ouro é uma coisa que tem altíssimo valor agregado, muito fácil você compensa você usar um avião para transportar. Se fosse madeira, teria que ser outra coisa. E aí, em termos regulatórios, o garimpo ele tem uma permissão específica, todo garimpeiro tem que pedir essa permissão, chamada permissão de lavra garimpeira. Uma coisa que talvez seja interessante saber é que tem pouquíssima restrição de onde você pode minerar. Todos os bens minerais do Brasil pertencem à União, então se você quiser explorar ouro em qualquer lugar, você praticamente pode. Você tem que pedir permissão, mesmo que seja uma terra privada, você pode explorar ouro na terra privada de outra pessoa, pedindo a permissão. Só que a mineração é proibida em terra indígena em unidade de conservação, isso está na lei, não tem uma discussão sobre isso. Em terra indígena está tendo discussão mais recentemente, porque a Constituição define que é proibido até que o Congresso regule a mineração dentro de terra indígena. Por isso que tem, aí alguns de vocês devem ter ouvido esse bafafá todo sobre mineração de terra indígena, é porque a Constituição abriu essa possibilidade, mas enquanto o Congresso não fizer nada, não é permitido, é proibido. E aí, como eu já mencionei, esse ouro de garimpo só pode ser vendido em lojas, essas lojinhas, os PCOs, e aí isso é importante porque esses são os que deveriam ser monitorados, deveriam monitorar, e esses são braços de instituições financeiras, então eles são ligados a ou bancos grandes, ou, enfim, financeiras mais gerais. E isso é relevante porque são essas instituições que fazem lobby para mandar a regulação ao mesmo tempo.
E aí esse ponto é crucial, que eu não falei lá atrás, né? Uma vez que essas lojinhas compram ouro, esse ouro ele é legal. A partir da lojinha, esse ouro se torna legal para sempre. Então, se a lojinha não está fazendo o trabalho dela direito, ela está lavando o ouro, basicamente. Ela funciona como uma instituição que lava ouro para o garimpeiro legal. Uma vez que ela compra, esse ouro se torna legal para o efeito de qualquer outra transação. E isso é importante porque justamente para o garimpeiro compensa usar essa estrutura oficial para lavar o seu ouro legal e no fim esse ouro se torna legal para o outro. E aí vamos lá, qual que foi o choque que eu falei em 2013? Antes de 2013, e é isso para qualquer atividade ilegal, era muito claro que o comprador e o vendedor, os compradores e vendedores eram responsabilizáveis, tinham responsabilidade se eles adquirissem produtos ilegais. Isso está na lei anti-lavagem de dinheiro. Se você está adquirindo um produto que é potencialmente ilícito, você tem a obrigação de reportar isso para uma autoridade. Se você não faz, você está cometendo um crime também. Tá, isso está extremamente claro. A gente pode discutir o quanto isso valia, ou quanto que o Estado fazia valer essa punição, mas ela existia, a ameaça de punição existia. Em 2013, eles são isentos de responsabilidade completamente pela lei 12.854. E aí foi depois de um lobby muito grande da Associação Nacional do Ouro, Associação Nacional dos Produtores de Ouro, e dessas instituições financeiras que são as donas das lojinhas. E aí você pode imaginar por quê, porque essas instituições não querem estar expostas ao risco de serem implicadas em algum processo legal, porque elas adquiriram ouro legal. Então, ao fazer isso, você lava as mãos dessas instituições financeiras. Tá? E aí a gente mostra, no artigo a gente mostra que antes da lei houve punições a essas instituições e depois a gente vê os judiciários, os juízes usando essa lei para eximir essas compradoras de responsabilidade. Então parece sim de fato ter funcionado para essas instituições. E aí uma curiosidade é que isso foi o STF revogou, né? Ele revogou esses artigos que eu estou falando aqui, essa desregulamentação que eximiu de responsabilidade. Mas isso foi muito recente, em 2023, justamente por toda a polêmica relacionada ao garimpo de ouro na terra Yanomami e tudo mais. Então, acho que uma coisa que entra clara é que é o seguinte: uma vez que a gente introduz essa regulação, todo o ouro que entra no PCO é legal, o garimpeiro ele precisa só, esse princípio da boa-fé, o garimpeiro ele só precisa chegar na lojinha e falar: eu extraí isso de um lugar que é legalizado. É literalmente isso que ele precisa fazer. E o comprador ele pode só acreditar. É isso que está escrito na legislação. Então, basicamente, você está dizendo que o comprador ele pode comprar o que ele quiser e se o Estado quiser punir alguém, ele tem que ir até o garimpeiro. E aí, de novo, tem aquele problema. Porque ele tem que monitorar um monte de garimpeiro é muito mais difícil. Aí, no artigo, a gente tem um modelo daqueles mais teóricos, umas equações meio malucas, para mostrar como é que funciona esse mercado. Mas a intuição é muito simples. Esses compradores, aí pensando no comprador genérico, ele pode comprar ouro legal ou ilegal, ele faz isso pensando no preço e no risco de ser punido quando ele compra ouro ilegal. E o vendedor ele enfrenta uma decisão parecida. Ele decide minerar legal ou ilegalmente, de novo tem um risco de punição, e ele também está olhando qual que é a demanda dessas lojinhas por cada tipo de ouro. E aí no fim o que a gente mostra é que quando tem uma diminuição do risco desses caras aqui, aí você aumenta muito a demanda por ouro legal e no fim a gente chega em mais conflitos, mais violência, mais disputas. Basicamente, então, o que o modelo está dando para a gente é o seguinte: quando a gente isenta os PCOs, reduz o risco da transação ilegal
aumenta a demanda por ouro legal, impulsiona a mineração ilegal de ouro, aumenta a disputa relacionada à mineração ilegal de ouro e aumenta a violência no fim dessa cadeia de eventos. E aí eu coloquei asterisco no 3 e no 5, porque basicamente o que a gente consegue fazer no artigo é olhar para essas duas coisas. É muito mais difícil olhar em termos de identificação causal para esses outros efeitos. Não tem uma medida muito clara dessas outras coisas. Então a gente vai medir basicamente quanto que afetou a mineração e quanto que afetou a violência, que são coisas que a gente consegue de fato observar. E aí essa figura aqui mostra um primeiro... Isso aqui não é um resultado causal, mas é uma descrição do que parece ter acontecido nesse período. Isso aqui é a quantidade de ouro que é vendido para as lojinhas, que está associado a uma permissão, ou seja, que foi declarado como vindo de uma área com permissão, dividido pela área desmatada dentro dessas áreas de permissão. E aí, porque desmatamento é um indício de atividade de mineração. Então, basicamente, o que isso aqui dá para a gente é uma produtividade do mercado legal de ouro. Então, vocês podem ver o mercado legal de ouro teve um aumento incrível de produtividade em 2013. Isso é muito improvável de ser de fato um aumento de produtividade, nada aumenta a produtividade do dia para a noite. O que está acontecendo aqui é que o que está sendo declarado como ouro legal, na verdade, está vindo de garimpos ilegais, e aí parece que você tem uma produção imensa de ouro legal, mas na verdade isso é só lavagem de ouro. Tá? Então isso aqui é uma primeira evidência de que tem um aumento significativo na lavagem de ouro, o que significa que deve ter aumentado muito a mineração ilegal de ouro nesse período. E aí é especificamente em 2013, que é o ano que muda a regulação. Então, tudo isso são indícios fortes de que alguma coisa aconteceu. Bom, o que a gente usa para esse estudo em termos de dados? Tem informação sobre as jazidas de ouro, a localização de jazidas de ouro sobre o serviço geológico. Então é georreferenciado, a gente consegue dizer exatamente onde elas estão. A gente tem a localização. A gente tem a localização das áreas protegidas, isso vem da FUNAI, do Ministério do Meio Ambiente. A gente tem violência aí do DataSUS, homicídios por 100 mil. E área desmatada por garimpo de ouro especificamente, isso é uma informação do MAP Biomas, que é uma instituição que usa dados de satélite para medir mudança no uso da terra no Brasil inteiro. E eles mapeiam também mudança do uso da terra por conta de garimpo de ouro. E é isso que a gente vai usar para medir mudança na atividade ilegal. E aí tem uma questão aqui nesses estudos de ilegalidade, que é sempre um problema, que é como é que você mede uma atividade ilegal. Se ela é ilegal, você não tem nenhuma medida. Por isso que a gente tem que usar alguma coisa que indique mineração ilegal de ouro, dado que não tem a produção nacional de mineração ilegal. Isso não existe. Colocando no mapa, o que a gente tem então são esses pontinhos amarelos, são as jazidas de ouro. Essas áreas cinzas são as áreas protegidas, e aqui eu estou juntando terra indígena e unidade de conservação. E basicamente a gente está usando a sobreposição do pontinho amarelo às áreas cinzas para dizer quais lugares estão mais expostos, tem mais chance de ter mineração de ouro legal. Então é assim que a gente vai definir o que é tratado em controle, a coincidência entre jazida de ouro e área protegida. E aqui já é uma antecipação do que é o resultado. Isso aqui é o dado municipal, então são municípios da Amazônia. A linha vermelha corresponde a municípios que têm jazidas dentro de áreas protegidas. A linha amarela são municípios que têm jazidas de ouro, mas elas não estão em áreas protegidas. Então, vocês podem pensar isso aqui como municípios que estão mais expostos à mineração ilegal, é a linha vermelha. Municípios que estão menos ou não estão expostos, é a linha amarela. E a gente vê de novo que em 2013 especificamente alguma coisa acontece no nível de violência, especificamente nos municípios
tratados nos municípios que têm mineração ilegal de ouro. Isso aqui ainda não é um efeito causal, depois a gente entra nas regressões e tudo mais, mas isso aqui é um indício bem forte de que alguma coisa aconteceu nessa época, especificamente nesses municípios. E esse aumento, de novo, ele é um aumento bem substancial, tá? Enquanto aqui fica em 30 ao longo do período, esse aqui vai para quase 50. Assim, se 40 já era muito alto, quase 50 é um absurdo. E aí, qual que é a estratégia empírica, né? Enfim, qual é o modelo econométrico que a gente vai fazer? A gente faz duas coisas. A gente usa dados municipais para violência e a gente divide a Amazônia em um monte de quadradinhos de 3 por 3 quilômetros para olhar o desmatamento. Então, são, sei lá, centenas de milhares de quadradinhos cobrindo a Amazônia inteira. E aí a gente vai definir da mesma forma. Se dentro do quadradinho tem uma jazida de ouro dentro de terra indígena ou área protegida, esse quadradinho é tratado, senão ele é controlado. E aí que a gente roda basicamente essa regressão aqui. Eu não vou entrar na história da equação e tudo mais, porque enfim, não precisa, mas a ideia é, vou comparar esses lugares que estão mais expostos à mineração ilegal de ouro com lugares que não estão tão expostos, mas que são parecidos, porque eles também têm jazidas de ouro. Certo? A ideia é comparar lugares que têm jazidas, mas um está mais exposto à mineração ilegal. E aí, com sorte, o efeito que a gente vai estimar é o efeito causal. E aqui é só para ilustrar qual que é o grupo de tratados e controles. Então, a Amazônia é legal de novo. Os municípios pretos são os tratados. Os cinzas são os que têm ouro, mas está fora de área protegida. E os brancos que estão em branco, eles não têm ouro. Eles podem ter área protegida, mas eles não têm jazida. Então, basicamente, esse é o retrato dos tratados e controles da Amazônia legal inteira. Aqui é quando a gente pega um município e olha para os quadradinhos do desmatamento. Aí a gente está pegando aqui especificamente isso só para exemplificar. Esse é o dado no nível do quadradinho. Então, para a Amazônia inteira, a gente tem quadradinhos pretos que são os tratados, quadradinhos cinzas que são o controle e os brancos que não têm ouro. Isso aqui eu não vou falar. Isso aqui são as descritivas, é só para mostrar que esses lugares são mais ou menos comparáveis, mas estou dividindo entre os grupos que eu acabei de mencionar. E aqui, esse aqui é um resultado de fato do efeito, mas eu acho que é mais legal olhar no gráfico, porque a tabela é meio chata de ver. Esse aqui é o diferenças e indiferenças, só que a gente está vendo ele ano a ano. Então, como se a gente olhasse o efeito anual do choque em 2013. 2013 está aqui, não tem intervalo de confiança nenhum. E o que a gente vê é que antes da mudança regulatória, o nível de desmatamento em células que são controle e tratadas é parecido. E depois da mudança, o desmatamento nas células tratadas é maior. Tá? Que é esse pulo aqui é justamente esse efeito. Então, a área desmatada em células que têm ouro dentro de terra protegida aumenta versus a área desmatada em células, quadradinhos, que têm ouro fora de terra protegida. Tá? E aí é isso que a gente está interpretando como evidência de que em 2013 essa regulação impulsionou a mineração ilegal de ouro. Esse aqui eu não vou falar não. Esse aqui é as descritivas da violência, está minúsculo, mas é só também para mostrar como são essas cidades. E aqui esses são os controles que a gente põe na regressão. Enfim, os municípios podem ter, sei lá, PIB agrícola diferente, eles podem ter tamanho das áreas protegidas em cada município pode ser muito diferente, então a gente vai usando isso como controle. Isso está no plano de fundo, mas eu não vou entrar em detalhes aqui não. E aí esse sim é o efeito em violência. Então, qual que é o efeito da mudança regulatória de 2013 nos municípios que têm ouro dentro de terra protegida versus os municípios que têm ouro fora de terra protegida? É isso que a gente está olhando aqui.
Mas, de novo, a gente olhando o gráfico, é mais fácil de enxergar. Antes da mudança, o nível de violência nesses dois grupos de municípios é parecido. Aí vocês veem que em 2013 tem um choque e a violência aumenta muito nos municípios que têm ouro dentro de terra indígena, de terra protegida, que estão mais expostos à mineração ilegal. E aí esse efeito ele é bem considerável. O efeito são 10 homicídios por 100 mil, que é, sei lá, é 4 vezes, isso só a diferença, né? A diferença são 10 por 100 mil, isso é 4 vezes a taxa de homicídio, sei lá, na Ásia ou na Europa. Assim. Então só o efeito adicional é uma taxa de homicídio que já é brutalmente gigantesca. E aqui a gente mostra, aí sim, aquela história de quem está afetando, quem está sendo afetado por esses homicídios. Então são homens, principalmente, arma de fogo, fora de casa. Aí aqui a gente mostra que não está aumentando o homicídio por conflito de terra, realmente parece ser pela disputa de ouro. Aqui a gente mostra que não está aumentando fora de mineração ilegal fora de área protegida, é realmente dentro das áreas protegidas que o negócio está ficando pior. Isso aqui é uma série de testes de robustez que a gente chama, que tipo, mostrar que o efeito está fazendo sentido. A gente olha para um bilhão de outras coisas para ver que não tá tendo efeito lá, só está tendo efeito realmente naquilo que a gente quer que tenha efeito. Que eu não vou dar muito detalhe aqui não, porque é meio muita coisa. Acho que só essa última coluna aqui que é interessante, que esse é o efeito o efeito principal, esse é o efeito dos lugares que estão expostos à venda de ouros. Então o que a gente vê é que tem um aumento de homicídios que não é significante estatisticamente, mas nos lugares onde o ouro está sendo vendido. Então aquela história no meio do trajeto, essas pessoas estão sendo de alguma forma abordadas, assaltadas, e está gerando mais violência. Aí aqui, enfim, violência, outros tipos de violência no Pará. Então, violência corporal também está aumentando. E aí, diversos tipos de violência, do tipo casos de estupro e casos de roubo e roubo seguido de morte, também a gente vê um aumento. Ou seja, parece que é uma série de crimes, uma série de violências que estão aumentando por conta dessa mudança regulatória. E aqui é um monte de outros testes que a gente vai fazendo, de novo, para mostrar que o que está sendo, o canal que a gente está explicando, o canal que a gente está propondo é o que está acontecendo. Você tira a responsabilidade da lojinha, aumenta a garimpo ilegal de ouro, aumenta a violência relacionada ao garimpo ilegal de ouro. É isso que a gente quer mostrar com precisão. E isso aqui está basicamente mostrando que não aumenta mais nada a não ser aquilo que a gente está querendo, que a gente está propondo que aumente. E aí, por fim, acho que para fechar, isso aqui é um exercício contrafactual. Então é do tipo, se não tivesse havido essa desregulamentação, qual seria o efeito, como seria a violência nesses lugares que estão expostos à mineração ilegal de ouro? O fim quantas vidas foram perdidas por essa mudança regulatória? Acho que é isso que a gente quer mostrar. Então, a linha preta são os dados, é o dado mesmo, a taxa de homicídios. A azul é o que o modelo prevê, e aí vocês veem que é bem próximo dos dados, mas é feito para ser assim. E aqui a vermelha é como seria a trajetória dos homicídios se não tivesse havido essa mudança. E aí vocês veem que a diferença é bem grande. É muita gente que foi afetada por essa mudança. A gente calcula em 1.300 pessoas que morreram especificamente por causa dessa mudança regulatória. E acho que agora, caminhando para a conclusão, o que eu tentei fazer hoje então primeiro dar um panorama geral de Amazônia e depois falar sobre esse artigo especificamente. E nesse artigo especificamente a gente mostra que teve uma mudança regulatória para facilitar a vida de instituições financeiras, para reduzir o risco que elas têm de exposição ao ouro legal. Só que essa mudança aumentou brutalmente a violência em lugares que têm mineração ilegal de ouro. Então, fica talvez essa reflexão do tipo,
qual que é o valor que foi dado dessas 1.300 dívidas? Foi muito baixo. Essas 1.300 dívidas não tiveram valor nenhum para quem decidiu mudar essa regulação. E aí um fato interessante é que essa regulação ela foi mudada e o debate inteiro sobre ela durou 1 minuto no Congresso. Então, assim, acho que não pensaram muito com carinho no que estava acontecendo por esse momento. Bom, eu acho que a mensagem é essa, e isso sugere, aí sim, essas outras políticas públicas de certificação, então, certificação de madeira, certificação de gado. Para isso funcionar, não adianta só você ter um certificado, porque é fácil você falsificar o certificado. Você precisa ter, aí sim, a regulação e o Estado cobrando desses compradores e punindo aqueles que não seguem a lei, que, enfim, que ignoram o certificado, etc. Se você não tem essa responsabilização, praticamente não adianta de nada você ter um sistema de permissão do certificado, que é que seja. Gente, era isso. Eu agradeço demais a atenção. Se tiverem, eu ouvi dizer que vai ter um sorteio agora, então eu tenho que parar, mas vai ter momento para perguntas depois. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, sintam-se absolutamente à vontade depois daqui. Se quiserem mandar e-mail, fiquem à vontade. Estou super acessível, tá bom? Muito obrigado pela atenção, pela disposição. E é isso aí. Pergunta, professor Focinho. Então, gente, mais uma vez eu agradeço o professor Rafael. Ele fez mais do que uma palestra, ele fez, na verdade, uma excelente conferência de abertura. E eu espero que essa conferência do professor Rafael tenha despertado interesse em vocês com relação a monografias, possíveis projetos de mestrado. E, sobretudo, porque o professor Rafael se colocou à disposição para receber contatos. Pois bem, eu abro então para perguntas. Quem quiser fazer pergunta, eu peço que pegue o microfone, por favor. E aí, eu aproveito, Rafael, essa situação que eu estou com o microfone na mão, enquanto o pessoal está se organizando para as perguntas, e te pergunto o seguinte: vocês abriram dados específicos sobre violência contra a população indígena em terras protegidas? Posso fazer uma sugestão? Vamos pegar um conjunto de perguntas, pode ser? Então, Professor, vou passar aqui primeiro com a Luciana. olha, ela vai fazer uma pergunta. Eu passo aqui para ela. Oi, bom dia. Meu nome é João Pedro. Eu queria saber mais sobre o processo de achar o objeto. Lá mais baixo? Certo. Enfim, era sobre como foi você chegar no objeto de pesquisa. E montar a tese também, mas principalmente o processo de chegar no objeto. É João Pedro. Obrigado, João Pedro. Gente, eu fiz uma sugestão para o Rafael de a gente pegar um conjunto de perguntas, 3, talvez 4, e em seguida ele responde e depois a gente abre mais um bloco, tudo bem? Professor, logo no início da palestra o senhor mostrou um mapa da Amazônia Legal e a gente via a dificuldade de acesso, falta de estradas até o local. A população média, que não se aprofunda tanto, quando pensa na Amazônia e vê isso aí, eu não sei se tem uma certa sensação de que, poxa, se estão desmatando, se estão acabando, por que não deixa do jeito que está? Por que não preserva? Aí a minha pergunta é, no mundo, na história, a gente tem algum parâmetro de comparação de um lugar
que seja tão importante ambientalmente e que se desenvolveu de uma maneira racional? A outra pergunta, professor, só umazinha, mais uma. O senhor falou muito da violência e eu queria saber se a violência contra a mulher foi identificada, foi pesquisada e se aumentou. Gente, alguma outra pergunta agora? Então passamos para o professor Rafael. Bom, começar com a sua, Gabriel. A gente olhou, ele perguntou se a gente olhou para a violência especificamente contra indígenas. Né? Tem uma base de dados que é do CIMI, que é, agora eu esqueci o que é a sigla, mas é basicamente o centro que monitora a violência contra indígenas. E a gente tem, eu acho que não tem o gráfico aqui, porque o problema, entre aspas, dessa base é que são pouquíssimas observações. Tá? Então, para a gente fazer, não tem. Mas para a gente fazer o efeito aí com uma regressão, mas é difícil porque tem pouca observação. Mas no paper, no artigo, tem um gráfico da violência contra o indígena e a gente vê esse aumento após 2013. Mas aí é um aumento mais descritivo, assim, né? Uma correlação, porque, enfim, são poucas observações, mas a gente vê um salto, aparentemente, nesse tipo de violência. Então dá para olhar, só não dá para fazer o mesmo exercício, mas parece que teve também. E aí tem uma outra coisa que é relacionado, que é, a gente olha, por exemplo, para a violência quando o ouro está dentro de área protegida, e a gente olha também para a violência em municípios que tem área protegida, mas não tem ouro, né? Porque pode ser que esteja aumentando de forma geral a violência contra áreas, enfim, populações locais que vivem nesses lugares, né? Só que a gente vê que não, de fato, o problema é quando tem ouro nessas áreas, né? Então, não é só a existência de uma área protegida, que acho que é um pouco relacionado. Não é um aumento geral na violência contra os povos locais, é quando está relacionado com a presença do ouro. E aí a pergunta do João Pedro, como é que a gente chegou nesse negócio, né? Aí, então, como é que a gente chegou nesse objeto de pesquisa? Eu acho que, no fim, tem um processo que é muito informal, que é você ir atrás de assuntos que interessam, assim, mesmo coisas de notícia mesmo. Então, você vê alguma coisa numa notícia do tipo, está aumentando, sei lá, violência em áreas protegidas na Amazônia. E você começa a, mas por quê? Né? Aconteceu alguma coisa? E aí você começa a cavar um pouquinho mais. Aí você vê, nossa, teve um salto enorme em 2013, 14, né? Que coisa esquisita, né? Aí você começa a pesquisar um pouco mais, começa a tentar entender os processos que levaram a isso. Aí tem, por exemplo, aquele relatório que eu mencionei que a gente fez, meio que mapeando violência versus atividades legais. No fim, ele foi um grande apanhadão de coisas sobre o que está acontecendo com a taxa de homicídios na Amazônia sob diversas óticas. Então é pegar os dados e olhar, quebrar por tipos de municípios, sabe? Você começa a cavocar para entender primeiro as correlações, assim, o que está acontecendo. Tem municípios que estão piorando, outros não. Que tipo de município é esse? Acho que tem esse trabalho que é um pouco mais informal. Na verdade, é um pouco mais... É um garimpo mesmo, assim, um garimpo de coisas. Você vai garimpando informação. Mas o começo eu diria que é super informal. É literalmente assim, você vê uma notícia que te interessa, aí você busca um estudo um pouquinho mais rigoroso, né, que não seja só notícia, sei lá, algum relatório. Aí depois disso você vai buscar artigos, papers, etc., que aprofundam mais, e nessa brincadeira você vai abrir um monte de coisa. Eu acho que o processo é meio assim, né? Vai atrás do que te interessa, começa a ver a literatura acadêmica ou não acadêmica sobre isso, porque vai abrir, assim, uma imensidão de coisas para você. Então, quando eu falei, por exemplo, da Amazônia 2030, e aí para todos vocês que se interessarem, é isso, eles têm um site, tem um monte de publicação sobre todos esses assuntos que eu fui falando. É entrar lá e ver o que interessa, dar uma olhada no relatório,
se interessar, vai mais a fundo. E aí, daí você vai tirar algum... Assunto não falta, assim, não tem tanto pesquisador no mundo, não é uma profissão super legal. Então, não vai faltar tópico de pesquisa. Tem um monte de coisa que a gente não estudou ainda. Eu acho que é por aí. Tem que passar por esse processo mais informal do que te interessa em termos de notícia mesmo, procurar as polêmicas. Eu acho que é isso. E aí depois também, se você quiser mandar e-mail, qualquer coisa, estou super aberto. Se tiver outras dúvidas, você me fala. E eu não peguei o seu nome. Veridiana, certo. Então tem essa questão, né, a gente mostra que tem pouco acesso e tem artigos acadêmicos mostrando que, por exemplo, se fazer estrada aumenta muito o desmatamento nas imediações. Né? É uma evidência causal mostrando que sim, tem um efeito negativo. Então, eu concordo com você que tem que ter muito cuidado na hora de pensar nesses eixos de desenvolvimento, né, de como fazer isso, porque ainda mais por ser uma região de dificílima fiscalização, você pode falar, vou fazer estrada, mas eu vou fiscalizar em volta e ninguém vai desmatar. Você pode tentar, mas não vai ser simples. Tem que ter um compromisso mesmo do Estado de vou fazer infraestrutura, mas eu vou criar os mecanismos de controle para que isso não se espalhe. Eu acho que nesse período que a gente está olhando, isso não aconteceu, né? Foi basicamente assim, vou fazer aqui a Transamazônica, vou fazer a BR-63, que é a que vai do Mato Grosso para Belém, né? E a gente vê os desmatamentos se espalhando, eles chamam de espinha de peixe. Você vê, parece uma espinha de peixe, parece de fato que é um negócio que vai se espalhando assim. Está acontecendo porque o monitoramento também não foi feito, não houve uma preocupação. Eu acho que... Só que tem uma outra... E aí o contraponto disso é como é que a gente oferece para essas populações que vivem lá possibilidades de continuarem vivendo lá, né? Que não seja dependendo da economia informal, de economias ilegais. E acho que isso passa um pouco pelo Estado ter uma presença maior, né? Poder oferecer mais coisas, poder fiscalizar mais, serviços públicos mais presentes. E para ter isso, você, por outro lado, você precisa ter acesso. Então tem de fato essa dicotomia. Em termos de exemplo assim, do que dá certo, acho que no Brasil um exemplo que deu certo é, por exemplo, o programa do DT, do PPCDAN, que é o que eu falei do combate ao desmatamento. No fim, em 2004, pelo menos na questão do desmatamento, a gente foi muito bem, assim. Trouxe a taxa para níveis que nunca tinham sido. Então, eu acho que mostra que a gente sabe o que fazer, a gente consegue fazer, sabe? Já teve coisas que funcionaram. Mas esse esforço ele é permanente, assim. Porque aí depois quem desmatava descobriu que o satélite tinha uma resolução que ele não pegava desmatamento menor que X hectares. E começaram a desmatar coisas menores. Aí a política pública tem que ir lá e, então agora eu tenho que olhar num nível mais fino. É uma atualização constante. Eu acho que... e aí acho que, assim, tem uma referência que aí é mais histórica, tem um livro que chama, acho que 1491, que é As Américas antes do colonialismo. E aí tem um capítulo que fala de Amazônia e aí tem uma discussão sobre quantas pessoas existiam nas Américas, né, se eram milhares ou milhões, ou, enfim. E aí fala um pouco sobre a Amazônia e sobre como essas populações conviviam, né, com a floresta, e a floresta perdurou por todo o tempo que elas estiveram lá. Então, acho que isso aponta também que, assim, tem algum tipo de solução harmoniosa, né? A gente precisa ir mais a fundo. E aí acho que, de novo, nesses estudos do Amazônia 2030, tem muita coisa sobre economia florestal, integração lavoura-floresta, que são tentativas de expandir a produção agrícola que seja sem comprometer a floresta. E que isso é possível. Assim, isso é possível. E é possível produzir produtos amazônicos também. O Brasil, por exemplo, o maior produtor de castanha do Pará no mundo é a Bolívia. E
é um contrassenso. E ela é produzida assim, cacau também, que é uma planta que cresce super bem aqui e que é compatível com a floresta. Então, sabe, a gente poderia talvez focar nesses produtos que são da floresta e que fazem sucesso lá fora e que permitem que as pessoas vivam disso. Acho que tem esses caminhos. E acho que a última pergunta, que era violência contra a mulher, o que a gente olhou foi mais, tem uma tabela lá que era mais sobre, tem estupro, que a gente olha casos de estupro, e a gente vê um aumento, principalmente estupros não letais, né? Então que a vítima não morreu. O que faz muito sentido no contexto do garimpo. É um ambiente super assim, agressivo contra mulheres. As mulheres, no geral, você tem, né, as pessoas que vão se prostituir nos garimpos. É muito comum esse tipo de situação, e aí esse tipo de crime acaba ocorrendo com muito mais frequência quando você expande essa atividade, né? Então, especificamente sobre isso, a gente olhou esse dado. A gente não consegue ir muito além disso. Assim. A gente viu a violência mais taxa de homicídio, assim, não parece ter aumentado contra mulheres especificamente, mas crimes como estupro, sim. Crimes sexuais, né? Acho que mais nesse sentido. Gente, alguma outra pergunta? Tem o microfone aí em cima. A gente faz agora a última rodada de perguntas, tá? 2, 3 perguntas, e em seguida a gente vai encerrar. Bom dia, professor. Meu nome é Samira, eu sou estudante aqui do BCE, e conforme foi rolando a sua apresentação, eu me recordei, eu não sei se a minha pergunta vai sair um pouco pela tangente, mas eu fui me lembrando que no final do ano passado, o presidente Lula, eu não lembro direito do contexto, mas enfim, saíram notícias sobre ele comentando sobre a possibilidade de explorar petróleo na Amazônia, na bacia do Foz, no Amazonas, se não me engano. E aí, ao longo da sua apresentação, eu fui me perguntando assim, o quanto essa possibilidade, né, ainda acho que vai entrar em fase de pesquisa, né, para analisar as possibilidades dessa exploração e tal, mas o quanto essa possível exploração de petróleo impactaria na mineração legal e ilegal, e assim, o quanto outros processos de extrativismo impactam na mineração legal e ilegal, e quanto, se vocês têm algum, né, se, na sua perspectiva e na pesquisa que vocês fizeram, vocês têm alguma informação mais específica sobre o impacto, e até, por exemplo, porque essa exploração, como foi dito pelo presidente, seria uma coisa subsidiada pelo próprio governo. Então a gente tem a ideia de que talvez a fiscalização aumentaria, seria uma coisa mais, né, formalizada, e qual seria o impacto, ou na perspectiva de vocês, ou do que vocês leram, se tem alguma informação sobre isso. Meu nome é Lucas, a minha pergunta é um pouco mais aplicada. Eu queria saber se o senhor podia comentar um pouco mais sobre a modelagem e, mais especificamente, quais variáveis, como que é o processo para pensar quais variáveis vai ser considerado para a modelagem. Eu acredito, tanto para o tema que o senhor trouxe, quanto para qualquer tema que envolva modelagem, tem várias abordagens que podem ser feitas, várias variáveis que podem ser consideradas. Então, qual que é o pensamento por trás? Tipo, eu vou escolher essa variável para entrar na modelagem ou aquela outra. Ou vou deixar essa de lado, ou vou deixar aquela de lado. Mais uma pergunta, né? E a gente encerra esse Professor, bom dia. Meu nome é Mário. Eu fiquei curioso sobre o impacto que... Eu acho que você não pesquisou isso, mas talvez você tenha alguma percepção sobre isso. O impacto do aumento da mineração em si nas economias locais, né? Que a sua pesquisa é mais voltada para a violência, mas eu quero saber se o senhor tem algum comentário para fazer sobre isso. Obrigado. Vamos lá. Primeiro da Samira, né?
Primeiro da Samira sobre petróleo, exploração de petróleo. Não é uma coisa que a gente olhou especificamente, claro, mas tem aí pensando primeiro na questão da violência relacionada a esse tipo de exploração, por exemplo, de petróleo. Tem um artigo de 2013, de uma professora colombiana e de um outro professor, que inclusive está citado no nosso, que tem a ver, que eles olham para a exploração de petróleo e extração e produção de café na Colômbia. E a ideia é o seguinte, que quando a exploração é capital intensiva, o argumento deles é esse, quando é muito capital, que seria o petróleo, pode aumentar a violência, porque e aí pensando numa violência de expropriação mesmo, grupos quererem dominar, sei lá, extorquir a refinaria, né, para ganhar rendas em cima disso. E enquanto que quando é intensivo em mão de obra, que seria o café, esse efeito não existe muito, porque aí não tem um ganho claro de você se apropriar, no fim não tem essa renda adicional do capital, né? E aí ela mostra que quando aumenta, ela usa o preço do petróleo e o preço do café para mostrar que quando é capital intensivo e o preço aumenta, você tem mais conflitos violentos relacionados a essa atividade. Então tem aí um canal possível que isso possa ter um impacto negativo à própria exploração, né, de petróleo, em termos aí de violência especificamente. E eu acho que aí outra parte dessa pergunta é que sim, a própria exploração, né, você incentivar a exploração de uma coisa pode abrir, porque no fim você vai levar infraestrutura para esse lugar, você vai levar estrada, você vai levar acesso, e aí volta para a pergunta da Viridiana, né, que tipo, quando você faz isso, você abre espaço para essas outras atividades ilegais. Então, sim, pode ter um efeito multiplicador, de certa forma, né? Que aí eu não vou conseguir te dar uma referência mais específica sobre isso, mas com certeza é algo que poderia ser estudado, inclusive pensando na mineração, né? Quando você pode até pensar, quando abre uma mineração, um garimpo de casterita, será que abre um do lado de ouro e aí você tem, né, esse efeito multiplicador? Isso é algo que em princípio até daria para ser estudado no Brasil, porque a gente tem dados sobre isso, assim, até bem abundantes. Mas eu acho que tem sim um canal aí de efeitos negativos, além do impacto ambiental, né, que isso acho que é outra discussão, mas para esse impacto mais socioeconômico. Por outro lado, e também essas atividades, quando elas são mais organizadas, então pensando em mineração industrial, a nossa sensação é de que tem menos esse problema de violência, por exemplo. Porque é uma coisa muito, né, é um agente muito forte, né, uma empresa muito grande, então essa violência de disputas pessoais vai ser mais difícil. Mas aí tem paper que mostra que, por exemplo, ele analisa a mineração na África, no continente africano inteiro, e essa questão da extorsão, né, grupos rebeldes extorquindo mineradoras, né, e aí gerando violência, ou dominando minas para, enfim, ganhar renda em cima disso. Pode acontecer, se o Estado não conseguir garantir a segurança local, pode descambar para uma coisa mais violenta mesmo. Então, acho que sim, acho que é excelente, assim, uma excelente pergunta, é uma excelente pergunta porque isso no geral não está sendo considerado, né? A gente está falando do impacto ambiental, isso está muito na cara, mas e os outros, né? Impactos socioeconômicos. Eu acho muito importante. Lucas, a escolha de variáveis, aí você está pensando nos controles ou na própria variável independente também? Eu acho que assim, eu não tive tempo de passar sobre tudo, tem um tabelão ali com as variáveis, mas a ideia é a seguinte, a gente quer garantir que esse aumento de violência não está relacionado com outras coisas que explicam violência que podem estar mudando nesse mesmo período. Então a gente vai atrás de algumas coisas que também estão correlacionadas com violência. Então, por exemplo, PIB per capita, né? Renda per capita, as pessoas ficarem mais ricas, o município ficar mais rico, pode ter um efeito tanto positivo quanto negativo na violência. Então isso
Isso é algo que a gente deveria considerar, deveria controlar, colocar na regressão. Outra coisa é a mudança de composição do PIB, tipo, o município ficou menos agrícola ou mais agrícola, isso também pode ter algum efeito em conflito agrário, e aí você não quer que isso aconteça. E esse efeito pode acontecer por causa da mineração, e esse é o problema, né? Porque você só vai ter um problema de endogeneidade aqui se essa covariável, esse controle, estiver sendo afetado pelo nosso tratamento, né? Então, por exemplo, PIB per capita, a mineração pode aumentar a renda das pessoas, e aí isso pode ter um efeito em violência. Se a gente não controlar para isso, a gente vai estar ignorando uma coisa importante e o efeito vai estar biasado para algum lado. Então, acho que a ideia era mais encontrar, você vai indo atrás de variáveis que podem responder ao aumento da mineração ilegal e que podem afetar a violência. Acho que essa é o que é central. Assim. Então, vamos ver o que pode levar essas duas coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo, até a proporção de áreas protegidas no município. Municípios que têm mais áreas protegidas podem ter mais conflitos só porque tem mais. A maior parte do município está sob proteção. Então, você tem uma correlação quase mecânica entre as coisas. Então, isso também tem que colocar para dentro. Urbanização também. A mineração pode ajudar a ter uma maior urbanização. Também tem que colocar para dentro alguma coisa que pegue esse efeito. Então, acho que o processo é meio esse. Assim, o que afeta, o que é afetado pela mudança regulatória, pelo aumento da mineração ilegal, e pode afetar a violência também. Isso tem que estar colocado de alguma forma dentro do modelo. Acho que esse é o racional. Depois, se você quiser mais detalhes, aí a gente pode conversar, eu mando para você as coisas. Mas é essa a ideia. E, Mário, a última coisa é impacto na economia local. Né? Eu falei um pouco para o Lucas que sim, isso pode acontecer. Por exemplo, PIB per capita. Né? Quando você aumenta a mineração, ilegal ou legal, quer que seja, tem um efeito negativo na violência, mas pode ser que as pessoas fiquem mais ricas, né? Porque agora tem uma atividade que sustenta, né, essas pessoas. O que a gente faz no artigo nem sei se está aqui, acho que tem uma tabela com isso. Se não tiver, aqui, ó, né? Aqui tem um pouco disso. Isso aqui é como se a gente tivesse feito o mesmo exercício que a gente fez para violência, taxa de homicídio, só que para outras variáveis. Então, suicídio e mortes no trânsito é para pegar a urbanização, é uma variável indireta. Assim, não é que a gente quer medir exatamente isso, mas a gente quer medir efeitos de urbanização, áreas mais concentradas. Mas tem o log do PIB, por exemplo. Né? Então, a gente está querendo olhar qual que é o efeito dessa regulação, dessa desregulamentação, no PIB. E aí o que a gente encontra é que não parece ter um efeito. Então, em termos de renda per capita, os municípios que têm ouro dentro de terra protegida e os municípios que têm ouro fora, não parece ter evoluído de forma diferente. Então você não tem esse efeito positivo, por exemplo. E a gente faz isso para outras variáveis, justamente porque o seu ponto é muito importante. Se a economia local está mudando, e aí relacionado ao ponto do Lucas, se a economia local está mudando, a violência vai estar mudando, mas por outros motivos, que não é o que a gente está querendo cravar. Né? Então, sim, é uma pergunta super relevante. Das coisas que a gente consegue observar, a gente não vê uma mudança de melhor ou pior. Parece que esses dois grupos de município andam juntos antes e depois da lei. Certo? Acho que é isso. Gente, muito obrigado a todos e todas pela presença de vocês. Mais uma vez, muito obrigado, Rafael. Foi excelente. Começamos a Semana de Economia muito bem, né? Uma ótima conferência de abertura. Até o próximo encontro da semana.